Tá escrito DR-GON. É verdade. Não tá escrito Dragon. Era pra ser Dragon Games. Escrito DR-GON. Vai lá no trequinho de pessoas, vamos ver se meu nome tá assim mesmo. Tá bom. Ontem nós ficamos, eu e No da tia tá escrito Dragon Games. Bom dia. Bom dia, Tem alguém professora Fabi. querendo? Bom dia. Bom dia. Só um pouquinho que eu tô arrumando. Aí, pronto. Vamos lembrar das nossas regrinhas, todo mundo com o microfone fechado. O vídeo pode deixar aberto, que eu quero ver o rostinho de vocês. Tia Fabi, Oi, pode falar. olha só, o meu microfone não tá funcionando, aí não vai dar pra eu usar, tá? Ué, mas eu Não, estou... microfone não, o vídeo. Ah, entendi, tá bom, tá bom. É o Enzo, né, que tá falando, tá certo. Sim, Ah, muito bem, Isabelle apareceu hoje, tudo bem, Isabelle? O que aconteceu que você estava sumida? É porque, tipo, eu tava vendo gravadas Ah, e tipo, eu também assistia mais coisa. E também eu preferia assistir mais tarde, porque pra mim passava o tempo mais rápido pra eu poder jogar logo, porque eu só posso jogar a partir das 6 da tarde, entende? entendi, mas eu sinto falta de você participar da aula, de vez em quando, mesmo que Mas você agora eu esteja vou fazendo, tá bom, mesmo que esteja vendo gravado, é bom de vez em quando vir conversar com a gente um pouquinho, tá bom? A gente fica com saudade, já que nós estamos há tanto tempo longe, né? Tá bom? Sim. Então vamos lá, acho que eu já posso começar, já tem, a Professora, maioria já chegou. Oi, pode falar. você notou que ontem eu não tava na reunião? Sim, notei, mas você só... só antes de ontem que você não estava. A Isabela é porque ela nunca tinha aparecido por aqui. Agora, tem gente que às vezes vem um dia, no outro dia não está por algum motivo, tá? Então, assim, a tia... É porque a Isabela eu mandei bilhetinho, ou a tia, acho que a tia Gilmar ia até ligar, né? Para poder saber o que está acontecendo. Agora, quem faltou só um dia, mas você já participou de todos os outros, tá, Davi? Por isso que a tia não mandou. Ok? Deixa eu ver quem é. Eric, fecha seu microfone, que está fazendo barulho. Tá, peguei. Coloca todos. Aí. Deixa eu ver quantos tem aqui. 22. Ainda está faltando muita gente, mas dá para a gente começar. Já prepararam aí o livro de geografia? Sim. Sim? Tia, Tá, então qual eu vou conversar com página? vocês. Vocês não viram escrito aí qual era a página, não? Não apareceu para vocês, não? 156. Ah, quem chegou antes um pouquinho estava aí na tela, página 156. Maria Gabriela, seu vídeo está ao contrário. Ah, agora sim.
Sua câmera, né, estava virada. Olha só, enquanto a gente aguarda um pouquinho, ver se chega mais alguém, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Olha só, a partir de semana passada, quem está aqui desde o comecinho comigo, lembra que a gente foi passando por processos, né? A gente começou com só mandando tarefa na agenda, depois começaram as videoaulas gravadas, depois a gente começou as videoconferências, mas era através do Zoom, a gente tinha só um pouquinho de tempo, eram só 40 minutos, né? Aí, na semana passada, o colégio adquiriu esse novo aplicativo para a gente poder utilizar, foi que a gente conseguiu ter aulas maiores. Então, aí a gente está conseguindo ter aulas de 1h30, né? Mais ou menos. Aí, o que acontece? A partir de semana que vem, as nossas aulas vão ter que aumentar um pouquinho mais. Lembra que eu falei que depois ia ser maior, a gente ia ter até, às vezes, um intervalozinho para dar para aguentar muito tempo, senão a gente cansa, né, de ficar na frente do computador muito tempo. Então, a partir de semana que vem, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Todo dia a gente está fazendo testes para ver se vai dar certo. Então, na semana que vem vai funcionar assim. 8 horas normalmente, quer dizer, 7:45 a tia abre a sala, que aí vocês vão entrando, vão se preparando, tá? Geralmente, hoje eu vi vocês conversando, a tia já está ouvindo vocês. Eu estou aqui, só que eu deixo na tela para vocês se prepararem. Geralmente, 7:50 eu já estou aqui prontinha, esperando para poder abrir a sala para vocês. Aí, 7:55 eu abro a sala, e aí eu fico aqui, lendo livro, fazendo alguma coisinha para esperar todo mundo entrar. E sempre eu deixo na tela para vocês qual é o livro, qual a página que vocês vão abrir. Então, a partir de semana que vem, 8 horas, 8 e pouquinho, a gente começa a nossa aula. E aí nós vamos fazer assim, a gente vai fazer 1 hora direto de aula, então seria de 8 às 9. Quando for 9 horas, a gente vai dar uma pausa de 10 minutos, aí vocês podem ir ao banheiro, tomar uma aguinha, dá tempo até de comer uma fruta rapidinho, mas a gente não precisa sair da sala, não. A tia vai fazer assim, eu vou deixar um cronômetro aí na tela para vocês, vou compartilhando, vocês podem desligar o vídeo de vocês, o áudio, não precisa sair, vai lá, vai ao banheiro, toma aguinha ou faz um lanchinho rápido, 10 minutinhos a gente retorna, e aí a gente vai ter mais 50 minutos de aula. Então, no total, a partir de semana que vem, nós vamos ter 2 horas de aula, só que com um intervalozinho no meio. Entendido? Tá? Então, para vocês já saberem, então a partir de semana que vem, 2 horas eu vou estar com a tia, de 8 até 10. Só que no meio, fala com a mamãe para deixar um lanchinho rápido para vocês, pode ser um leitinho, uma coisa bem rápida, porque não dá tempo de ficar meia hora lanchando, é 10 minutinhos só. 10 minutinhos, e aí eu deixo na tela o cronômetro para vocês saberem, a tia já vai voltar, o tempo que a gente retorna. Aqui. Ok? Tá bom? Eu acho que vai dar certo. Agora vocês já acostumaram, essa semana a gente já conseguiu ficar 1h30, semana que vem a gente aumenta mais um pouquinho, tá? Sabe para que a gente está fazendo isso? Para ver se quando a gente retorna, esses dias que a gente está tendo de aulas mais longos, eles contam como dia letivo, para a gente não ter que pagar todos esses dias que a gente está ficando sem aula. Então, para dar para a gente ter férias direitinho, para ter os recessos. Por isso que a gente está tendo que pegar um pouquinho mais pesado com vocês para valer como dia letivo. Ok? Ô, tia. Pode falar. Esse ano a gente ainda vai para Pirenópolis, certo? Vamos sim. Outro dia a tia Adriana até falou comigo, que ela conversou com o tio Erli, e ele está falando que a primeira coisa quando a gente voltar é Pirenópolis, para eu avisar para o 5º ano que Pirenópolis está de pé. Assim que a gente voltar, a gente tem que dar um tempinho para os pais se organizarem, a questão do pagamento, né? Mas que a gente vai para Pirenópolis com certeza, que vocês não precisam ter medo que a gente vai. Assim que a gente conseguir organizar, porque a gente precisa de um tempo, né, para organizar, mas a gente vai sim. Oi, pode falar. Tia, meu pai já separou tudo. Muito bem. Tia, Isabela? você vai fazer as aulas gravadas? Se o quê? Se eu não vou fazer? Você nunca mais vai fazer as aulas gravadas? Essa videoconferência, todos os dias ela é gravada para quem não está assistindo, e eu coloco lá no meu canal. Agora, aquelas videoaulas que vocês não participavam, não. Porque agora é um processo, igual eu falei, que lá era bem no comecinho, quando vocês ainda não sabiam mexer muito. Hoje em dia, não, vocês já aprenderam, né? Então, já dá para participar dessa maneira. Ok, Isabelle? Sim. Sim, mas fiquei feliz que você está participando agora. Tá?
Entendido, então, galerinha? Então, a partir de semana que vem, a gente aumenta um pouquinho, tá bom? Então, aí vocês deixam um lanchinho separadinho, para um lanchinho rápido, porque aí a gente faz dessa maneira, 10 minutinhos de intervalo, e a gente retorna. Pode falar, Davi. Aqui, ó. Já tô comendo lanchinho. Ah, mas no lanchinho não é para comer na hora da aula, não. Deixa ele aí para a hora do intervalo. Lembra que eu falei, na hora da aula a gente não come. Igual no colégio. Tem que ter a hora para lanchar, a hora para a gente concentrar. Todo mundo preparou aí o livro de geografia? Então, peraí que eu vou arrumar o meu aqui para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Todo mundo já está na página? Sim? Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, nós vamos ver aí em geografia hoje os mapas de fluxos migratórios. Então, antes da gente começar a conversar, dá uma olhadinha nesses mapas. Sobre o que eles falam, data, o que a legenda diz. Presta bastante atenção aí. Quem quer falar para mim o que observou? Pode falar. Vamos? Quem quer falar? Eu. Então, pode falar. O que você observou aí? O mapa apresenta, ele está informando a rota e de onde as pessoas imigraram. Muito. Não, pode falar. Pode falar, pode terminar. Não fugiu da cabeça. Tô tentando lembrar. Esqueci. Peraí, que eu achei que tinha alguém entrando aqui, mas não apareceu na minha tela, não. Então, vamos continuar. Isso mesmo, olha só. O primeiro mapa... Oi. O Felipe disse que o microfone dele não está funcionando no chat. Felipe é o João Vitor, tá? Tá, Felipe, se você precisar falar com a gente, aí você fala aí no chat, até você conseguir arrumar seu microfone, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse é o João Vitor, não o Felipe. É, o João Vitor, é porque tá com o nome de Felipe, né, mas é do papai dele. Viu, João Vitor? Quando você precisar, você fala comigo no chat, até você organizar o seu microfone. Então, vamos lá. Então, olha só, o primeiro mapa aí, a gente percebe que a data 1950 a 1970. E o segundo, década de 2000. O que a gente percebe? Sobre o que está falando esses mapas? Sobre migração. Ah, migração. É o que a gente estudou no começo do capítulo, as migrações, quando as pessoas saem de um lugar para o outro. Lembram disso? Sim. E aí embaixo a gente tem a legenda, né? A setinha mais clara é quando esse fluxo é menor, a laranja é médio e a quase vermelha, essa mais grossa, é alta. Então, vamos ver, observando aí esse fluxo nesses dois mapas, o que a gente percebe? Número 1, qual a principal informação que o mapa apresenta? Ele fala sobre o fluxo de pessoas que saíram do Brasil, o fluxo de pessoas que entraram no Brasil, o fluxo de migrações dentro do Brasil, ou a quantidade de pessoas que migraram para trabalhar em outros estados. O que é o foco principal desses dois mapas aí? O fluxo de migração no Brasil. Muito bem, é isso mesmo. Ele está falando sobre a migração dentro do Brasil. Tanto é que só aparece para nós o mapa do Brasil. É isso aí. Agora, número 2, nós vamos organizar aqui o que aconteceu. Vamos tentar colocar em palavras o que o mapa está falando para a gente. Quem quer tentar falar aí um pouquinho, depois a gente elabora a resposta. Nós temos que falar o que aconteceu com o fluxo migratório no primeiro mapa, que é de 1950 e 1970,
e no segundo, que é 2000. Pode falar. O fluxo migratório aumentou muito desde a década de 50 até a década... Peraí, desculpa. O fluxo migratório subiu muito desde 1950 até no ano 2000. Muito bem. E o que você observa aí, Daniel, já que você quis falar para mim, no primeiro mapa? Mostra para nós que as pessoas saíram mais de qual região e foram para qual região? Aqui onde está, onde as setinhas começam, que região é essa? Sul? Não, sul é embaixo. Posso Elas falar? saíram daqui. Pode. Qual região é essa? Não, mas você quer que eu fale do 1, do mapa 1? Do mapa 1 primeiro. Tá. As pessoas saíram de onde? Nordeste? Muito bem. E foram para onde? Olha, para onde a setinha está indo. Para o Sul e Oeste? sul e norte. Aqui é norte, essa região é norte. Muito Ah, bem. é? Então, saíram do Nordeste. Vocês já esqueceram as regiões, é? Saíram do Nordeste e foram Norte e Sul. E no segundo mapa, Pedro, o que você observa aí? Que, na verdade, eu não observei nada, só que aumentou. Aumentou. E olha só, sai praticamente de todas as regiões, ó. Saiu do Sudeste para o Nordeste, saiu do Sul para o Sudeste, tem setinha para todos os lados, olha, indo e vindo. Então, a gente observa que o fluxo migratório, desde 2000, ele aumentou muito e praticamente em todo o Brasil, né? Que antes... ele era mais concentrado somente do Nordeste, indo para o Sul e para o Norte. Então, vamos colocar assim. Tem gente com o microfone aberto aí, tá fazendo barulho. Ô tia, você Oi, pode pode falar. aumentar a imagem? Tá pequeno para vocês? Pra mim tá pequeno. Se Você você tá no tiver celular? no celular, Você Dá tá no pra celular dar- ou no... Você tá no celular, Giovana, ou no computador? Giovana? Você botou o microfone, Giovana. Eu tô no computador, mas a página é do tamanho assim, mas não dá pra ver direito. Ué, então deve ser alguma coisa no seu computador, que eu coloquei como página inteira. Vocês estão vendo a página inteira, gente, maior? não, Eu tô vendo. Não? Tá... não. Não, mas dá Eu pra tô ver. vendo a página e dos lados fica preto. Ah, Eu então, também. peraí. Então, peraí. Eu tô vendo normal, como eu tô no celular dá pra focar. Gente, mas Não, olha só. Fabi, tá dando Oi. para ver normal. É Olha porque só. a sua fundo tá preto, mas tá normal. Isso mesmo. Dos lados, gente, eu coloquei preto, o que não é para aparecer, que é o que fica no meu computador, para não tirar o foco de vocês. Mas a imagem aí está do tamanho do livro normal. Inclusive, eu coloco aqui para mim no meu celular, que aparece pequenininho, para eu ver como é que vocês estão vendo, está a página todinha. Quem está no celular pode dar um zoom na tela, porque quem está no celular fica pequenininho mesmo, ok? Mas eu coloquei como tela inteira, dá para vocês lerem sim. É porque às vezes vocês colocam aí no computador de vocês para ficar o rostinho dos colegas do lado ou maior, aí onde tá, eu estou compartilhando, fica menor com vocês. É vocês que têm que colocar para deixar o que eu estou compartilhando inteiro na tela para vocês. Vocês não precisam ficar eu vendo os consegui coleguinhas agora. aumentar. Ah, não estou falando? É porque vocês, às vezes, mudam o layout da tela de vocês. Entendido? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Deixa eu só colocar aqui de novo, que eu vou colocar a resposta para vocês. Aí a gente vai escrever isso que a gente pensou. Então, vamos lá. Então, eu coloquei assim, ó, resumindo o que a gente acabou de conversar sobre o fluxo. Então, eu coloquei assim, ó.
Entre 1950 e 1970, o fluxo era pouco intenso, quer dizer, tinha pouquinho, olha as setas como estão pouquinhas, e mais direcionada para as regiões norte e sul. Já na década de 2000, o fluxo se tornou bem mais intenso e com deslocamentos direcionados para todo o território brasileiro. Ok? Então, pode colocar a resposta de vocês. Quem está assistindo a aula pelo celular, pode dar zoom só onde está a resposta, para ler maior. Agora, quem está no computador, está um tamanho legal de letra. Eu coloquei a letra 14, que é maior, para vocês conseguirem ler. Está maior do que a resposta a letra do livro de vocês. Acabei. O Eric tá travado para vocês também? É, porque às vezes o vídeo dá uma travadinha. Lembra que eu falei com vocês? Depende da internet da casa de cada um. Ok. Como eu estou vendo todo mundo, eu sei que ainda tem gente escrevendo. Assim que todo mundo terminar, eu continuo. Quem for terminando, pode ir lendo a próxima e só pensando na próxima. Se tiver alguém escrevendo, faz um joinha aí para mim, para eu saber quem ainda está fazendo. Tá, vou esperar um pouquinho ainda. Tia, Oi, pode falar. como faz para mudar o layout da tela? Embaixo da sua tela, no cantinho, quando você desce com o mouse, tem 3 pontinhos, vê se você encontra. Onde está escrito assim, você está apresentando. Viu? Sim. Aí, quando você clica, vai aparecer alterar layout. O primeiro, né? Aí você coloca como você quer, se é do lado, se é vendo a carinha de todo mundo, entendeu? O melhor é você colocar barra lateral, que aí você vê o que eu vou colocar para você grande e os seus colegas menorzinhos do lado. Eu coloquei para ver todo mundo, só que não aparece quando você está compartilhando. Pois é, por isso que não pode ser esse, entendeu? Vocês têm que ver as duas coisas, maior o que eu vou compartilhar, até porque quando é o momento que a gente não está no livro, eu compartilho com vocês a imagem de todo mundo, aí vocês conseguem ver todo mundo quando a gente estiver conversando. Então, vamos lá. Posso continuar? Professora, o Eric saiu. Oi, pode falar. Já só um Porque deve ter pouquinho, tido tá? algum probleminha. Olha só, vamos combinar aqui uma coisa. Tia, eu tô Quando acabando. quando o coleguinha sai durante a aula, é porque às vezes ele teve algum problema. E quando ele sai, ele já esteve na aula, ele consegue entrar automático sem eu autorizar. Se agora entrar alguém fora do horário que não estava, eu não vou deixar mais entrar, porque lembra que a gente tem o combinado, passou daqueles 10 minutinhos, não posso deixar entrar mais na sala, porque já perdeu um pedaço da aula. Então, o Eric saiu, ele vai conseguir entrar sozinho, ok? Então, vamos lá. Próxima página aqui. Complete a tabela marcando X na coluna correspondente na região onde você mora.
Havia mais saída ou mais entrada de pessoas em cada período? Então, olha só, vamos pensar aqui, de 1950 a 1970. Nós temos que pensar na nossa região. Então, olha só, quem lembra aí quando começou a construção de Brasília? Alguém lembra? 1960? 60 foi inauguração. Ela começou a ser construída antes um pouquinho. Não sei se vocês lembram, no 4º ano, vocês devem ter estudado isso, que um lema de Juscelino foi fazer 50 anos em 5. Então, ele gastou mais ou menos 5 anos para poder construir Brasília ser inaugurada. Então, olha só, Brasília começou a ser construída em 56. Quando Brasília começou a ser construída, vieram muitas pessoas para cá ou vieram poucas pessoas para cá? Vieram muitas. Muitas. A gente viu que os candangos, as pessoas vieram de todas as regiões do Brasil para trabalhar na construção de Brasília. Tia, não é mesmo? Oi? O meu avô veio para Brasília. Pois é, exatamente. Até pessoas da família de vocês vieram para ajudar na construção. Então, pensando na nossa região, Brasília aqui, nessa região, o que vocês acham? De 50 a 70, teve mais saídas de pessoa daqui ou teve mais entrada? Entrada, muito bem. Porque as pessoas vieram ajudar na construção. Esse período aí, ó, dentro de 50 a 70, já entra a construção de Brasília. E na década de 2000, o que vocês acham? Que saíram pessoas daqui ou continuam vindo pessoas de várias regiões para cá? O que vocês acham? Continua vindo? Continua, muito bem. Então, na década de 2000, também teve mais entrada aqui na nossa região. Que foi o que Juscelino queria, né? Ele queria que a região central do Brasil tivesse mais pessoas e não ficasse somente na região litorânea, que era só pertinho do mar. Lembra que a gente viu isso na sala? E ele conseguiu fazer com que as pessoas viessem mais para o centro do país, conhecesse a riqueza que tinha também a região central do Brasil. E ele conseguiu isso. Continuando aqui, a migração interna. Isabelle, que está vindo hoje pela primeira vez, lê aí para nós, Isabelle. A migração internacional. As migrações internacionais são aquelas que ocorrem de um país para o outro. Antes de estudar essas migrações, é importante relembrar dos povos formados da sociedade brasileira. Muito bem, então, só um pouquinho. No começo do capítulo, a gente viu que migração é quando as pessoas saem de um lugar para o outro, né? Viu que migração interna é dentro do próprio país, e agora a gente está vendo a imigração internacional. Então, quando as pessoas mudam de um país para o outro. E a gente vai ver aqui agora quais são os povos que formaram a sociedade brasileira. Quem quer ler para mim os pontinhos? Indígenas, povos nativos que já viviam nestas terras, na chegada dos portugueses. Muito bem. Então, primeiro os indígenas. Quem mais? Eu posso ler? Pode. Europeus. Em grande maioria portugueses que vieram para o território que seria o Brasil com a intenção de explorar e dominar suas terras. Muito bem. Então, indígenas que já estavam aqui, os europeus que vieram, né, para explorar as terras brasileiras. Tia, posso ler o português? Pode. Só foram considerados imigrantes após a independência do Brasil, em 1822. Muito bem. Então, depois da independência do Brasil, que foi em 1822, os portugueses também chegaram e ficaram como imigrantes. E o último? Pode ler, Heloísa. Africanos, trazidos à força pelos portugueses na condição de escravizados para trabalhar nas terras que hoje são o Brasil. Muito bem. Então, os africanos foram trazidos pelos portugueses para trabalhar.
Então, a sociedade brasileira, ela é formada principalmente por esses quatro povos aí, indígenas, europeus, portugueses e os africanos. Aí embaixo, ó, tem uma imagem que está falando, Monumento à Goiânia, também conhecido como Monumento às Três Raças, fica em Goiânia, e trata-se de uma homenagem à mistura de etnias existentes no Brasil. Essa fotografia aí é de fevereiro de 2017. Próxima página. No passado, o Brasil recebeu muitos imigrantes europeus e asiáticos. Tem gente com o microfone aberto. A maioria desses povos estava fugindo de guerras, perseguições políticas e religiosas. Além disso, os governantes brasileiros faziam propaganda incentivando a vinda dessas pessoas. Será que atualmente a situação mudou? Então, aí está dizendo que no passado o Brasil recebeu muitos imigrantes, principalmente europeus, então da Europa e da Ásia. E a maioria desses povos, eles estavam fugindo de guerra, perseguição política e também de problemas religiosos. E os governantes brasileiros, eles também queriam que viessem mais pessoas para cá. Então, eles acabavam fazendo propaganda, incentivando que as pessoas viessem para o Brasil. Vindo para o Brasil. Quem quer ler isso aí para mim? Eu. Pode ler, pode ler. Vindo para o Brasil. Atualmente, o perfil de migração para o Brasil mudou bastante. É mais comum a vinda de pessoas de países latino-americanos, ou seja, aqueles países do continente americano, que possuem como língua oficial o espanhol, o português ou o francês. No entanto, existem também fluxos migratórios de países de outros continentes, como China e Portugal. Veja o gráfico a seguir. Muito bem. Então, aí está falando que o perfil de migração para o Brasil mudou bastante. Hoje em dia é mais comum a vinda de pessoas dos países latino-americanos, ou seja, de países do continente americano e que elas falam espanhol, português ou francês. Olha aí embaixo esse gráfico que está mostrando para nós mais ou menos como seria esse fluxo migratório. Então, aí está o ranking de imigrantes. Primeiro, deixa eu ver, qual é o maior? A gente recebe mais de onde? Hã? Bolívia. Depois Haiti, Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia e Portugal tá empatado aí, né? E, por último, Peru. Então, esse é o ranking, o fluxo migratório de povos de outras regiões, de outros países que o Brasil recebe. Tia, mas não era só da América? Oi? Não eram os países só da América? Latino-americanos. Continentes americanos. Lembra que a América tem a América do Sul, lembra? América, lembro. Mas Portugal é da Europa. Mas países que... Olha o que fala embaixo do texto. Países do continente americano que possuem como língua. É mais comum, não está dizendo que é só de lá. Está dizendo os que tem, o que recebe mais. Entendeu? Sim, João Pedro? Aí embaixo fala, ó, também existe o fluxo migratório de países de outros continentes, como China e Portugal. Ok? Está dizendo que a maioria é do continente americano, mas que também a gente recebe de outros continentes, como China e Portugal. Então, continuando. Eu posso ler, tia? Pode. O que os imigrantes do presente têm em comum com os imigrantes do passado é que ambos buscam no Brasil uma vida melhor, fugindo de situações de desigualdade social vividas em seus países de origem. Muito bem, a gente viu no começo do capítulo que as pessoas dentro do Brasil, elas também migram por isso, em busca de melhores condições de vida. E essa migração interna também acontece
devido à desigualdade social. As classes mais baixas, elas acabam se mudando de países também em busca de melhores condições de vida. Aí está mostrando para nós, ó, os haitianos, né? Eles dançam para comemorar o Natal com caixa de som improvisada na praça central da cidade brasileira. Então, os haitianos, eles vêm muito para o Brasil em busca de melhores condições de vida, já que lá a vida é tão difícil para eles. A segunda imagem aí, ó, a que está ao lado aí dos haitianos, ela mostra a obra do chinês Zhang Huan, no Instituto Iotim, em Brumadinho. Ela faz uma referência à cultura chinesa, que valoriza a imagem de tartarugas, comum em lugares sagrados. Então, a gente sabe que a gente também recebe muitos imigrantes de lá. E a terceira imagem, tem gente com o microfone falando junto comigo. A terceira imagem é banda de bateria batucada, que se apresenta em 7 de setembro de 2014, em uma rua de Paris, na França, como parte de um desfile pela paz organizada pela comunidade brasileira. Então, do mesmo jeito que tem pessoas de outros países que vêm para cá, também tem brasileiros que se mudam para outros países, em busca de melhores condições de vida, em busca de outros tipos de trabalho que às vezes não consegue aqui dentro do Brasil. Então, essa troca de pessoas de um país para o outro acontece em todos os lugares, não só de fora para o nosso Brasil, também daqui para fora. Olha aí embaixo, ó, brasileiros no exterior. Então, brasileiros que saem daqui e vão para outros países. E os emigrantes brasileiros, para onde vão? Leia o gráfico para descobrir. Então, os brasileiros que se mudam do Brasil, olha aí, primeiro, para qual lugar que eles mais vão? Estados Unidos. Muito bem. Estados Unidos. Depois Paraguai. Depois Portugal e Japão é mais ou menos empatado aí, né? Alemanha, Reino Unido, Suíça, Itália e França. Mas o destino mais procurado é Estados Unidos e Paraguai. Oi, Giovana. Na verdade, Portugal vem antes de Reino Unido, né? Aí não está em ordem, não, né? A gente tem que olhar o gráfico, né? O tamanho do quadrinho para saber. Isso mesmo. Os maiores dá para a gente perceber direitinho que seria Estados Unidos e depois Paraguai. Né? Depois vai diminuindo, mas com certeza menos aí é França e Itália. Ok? Empatadas. Empatadas. Próximo aí. Algumas vezes, a migração é considerada voluntária, quer dizer, a pessoa vai porque ela quer. Ou seja, a decisão de mudar o local de morada é tomada pelo migrante de sua família. Mas há também aquelas pessoas que são obrigadas a sair do seu país de origem. São conhecidos como os refugiados, eles estão fugindo de alguma coisa. Então, na verdade, eles gostam do país deles, eles queriam ficar lá, mas por algum motivo que a gente vai ver alguns aqui, eles são obrigados a ir embora do seu país. Para compreender melhor como isso ocorre, leia os textos a seguir. Então, nós vamos ver dois casos aí, o texto 1 e o texto 2. Texto 1, quem quer ler para mim pode ler. Crianças no Brasil. Pode. Posso? Texto 1, crianças no Brasil. O Brasil possuía, em abril de 2016, 8.863 refugiados de 79 nacionalidades distintas. Do total de refugiados entre 2010 e 2015, 4.456, 599 são crianças entre 0 e 12 anos, compondo apenas 13% da população refugiada no país. De acordo com a legislação brasileira, a criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar seu país de origem devido a um fundado temor de perseguição por movimentos de raça
religião... Por motivos... Peraí. Por motivos de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social ou pelas opiniões políticas de seus familiares, ou ainda por ter sido obrigada a sair de seu país devido a conflitos armados, violência e violação generalizada de direitos humanos. Os direitos humanos são direitos e liberdades que todos os seres humanos do planeta devem ter. Essas liberdades incluem o pensamento, a expressão e a igualdade. Da lei. Muito bem, então a gente viu aí que a questão dos refugiados, que muitos deles são crianças, né? E às vezes eles fogem dos seus países por não ter o mínimo de direito humano, que é direito à liberdade, direito à expressão, direito à igualdade, quer dizer, são tratados diferentes no seu país, né? Tem as prioridades. Vamos ver o texto 2 para comparar. Quem quer ler? Quem não leu ainda? Lê para mim o texto 2. Eu posso ler? Pode, Bianca. Crianças refugiadas no Brasil publicam livros contando suas histórias e sonhos. Os sonhos, pensamentos e desenhos de 22 crianças refugiadas no Brasil agora viraram livro. Entre as autoras está Síria. Isso. Alcidaldi, de 12 anos. A paz começa com um sorriso no rosto. Quero meu país. A Síria feliz sem guerras. Deseja ela. Suas irmãs Yasmin, Sete e Hazan, sim, também participaram da coleção, mas com desenhos que ilustraram a galeria de estar no Brasil. É para eu continuar? Pode continuar. Meu nome é Bader Munir Bader. Tenho 5 anos, gosto do sol, dos pássaros e das cores bonitas. Escreve Bader, 5 anos, nascido na Arábia Saudita. Na história, ele conta que adora futebol, pular e sua cor preferida é verde claro. Muito bem, então aí a gente vê a história de algumas crianças que estão no Brasil refugiadas, né, que vieram fugidos por algum motivo, e a gente percebe que não era a vontade delas, tem uma aí que fala, né, que ama o país, ama a Síria, mas queria que lá fosse um lugar feliz, sem guerra. Então, nos leva a entender que elas precisaram fugir de lá devido à guerra, né? Mas a gente percebe também que eles estão felizes no Brasil, que eles gostam do sol, gostam do futebol, das cores, né? Da alegria que o Brasil passa para elas. Então, olha só. Próxima página aqui. No Brasil, em 2016, o maior número de refugiados veio da Síria. Na sequência, no ranking dos locais de origem dos refugiados, estão República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Então, olha aí o mapa. Brasil, principais países de origem de refugiados. Então, os países onde estão coloridinhos são os países de onde o Brasil tem recebido refugiados. Então, refugiados, lembra que eles não vieram porque queriam, eles vieram fugindo de alguma coisa. Aqui, número 1 está falando assim, sublinhe no texto 1 o que significa ser uma criança refugiada. Então, vocês vão voltar lá no texto que a gente leu, acho que foi o Daniel, né, que leu o texto 1, e grifar para mim aí onde está o significado de ser uma criança refugiada. Ô tia, eu posso falar? Espera aí, deixa todo mundo grifar primeiro. Pode grifar com o lápis e a régua ou pode usar o marca-texto. Pronto, todo mundo encontrou? Tia. Oi. Meu microfone tá funcionando aí. Eu agora posso falar?
Espera aí que a Giovana já tinha pedido para falar. Depois eu deixo você falar, tá, João Vitor? Tá. Pode, Opa, tia. Pode, Giovana. A criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar seu país de origem devido a um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social ou pelas opiniões políticas de seus familiares, ou ainda por ter sido obrigada a sair de seu país devido a conflitos armados, violência e violação generalizada de direitos humanos. Muito bem. Então, o que vocês têm sempre que ter em mente é que essa migração, ela existe quando a pessoa quer se mudar por algum motivo e quando ela é obrigada. Quando ela é obrigada, ela é conhecida como refugiado, que ela está fugindo de alguma coisa. Ela se muda não porque ela queria, porque ela não teve outra opção. Ok? Aqui, número 2. Qual é o sonho da criança refugiada citada no texto 2? O que ela mais quer? Que a Síria seja um país sem guerras. É isso? Isso mesmo. Paz na Síria. É isso aí. É o que ela queria. Ela gosta do país dela, mas ela quer lá sem guerra, senão não dá para morar. Então, paz na Síria. Pode colocar do jeito que você falou, Daniel. Quer que a Síria esteja sem guerra. 3. Além dos sonhos, o que as crianças refugiadas expressaram no livro? O que mais que elas conseguiram colocar nesse livro aí? Através de desenhos, através de escrito? Quem quer falar? O que eles gostam do Brasil. Muito bem, o que eles gostam também no Brasil, né? Eles escreveram o que eles sentiam falta, o que eles queriam, mas também o que eles gostavam aqui no Brasil. Muito bem, eu coloquei assim, ó, eles ilustraram a alegria de estar no Brasil. Falaram sobre coisas de que gostam no país e atividades que gostam. Falaram do futebol, do sol, não é mesmo? Então, pode escrever com as palavras de vocês. Matheus, está junto comigo? Sim. Sim? Ok. Terminou, Antônio? Daniel, fecha seu microfone, nós estamos escutando seu cachorro latindo. Não tenho cachorro. Ué, então tem mais alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é. Eric. O tia era o meu, desculpa. Ah, é o seu? Então, vamos lá. Continuando. 4. Com base na leitura do mapa, anote os nomes dos continentes onde estão os países de origem dos refugiados. Então, eu coloquei aqui para vocês que fica mais fácil. Ó, Ásia e África, que são continentes que pediu para nós, e não países, né? A gente já estudou também os continentes, então vocês já sabem. Ásia, aqui, região da Ásia, e aqui, região da África. Tia, Palestina. Oi? Palestina é muito pequititinho. É, um país bem pequenininho.
Posso continuar? Sim, né? Que é bem pequenininho esse aqui. Sim. Então, vamos lá. Explore seus conhecimentos. Veja no gráfico como aumentou o número de imigrantes estrangeiros registrados no Brasil de 2010 a 2015. Então, olha só, em 2010 eles eram 54.876 e em 2015 eles passaram para 117.745. Então, eles foram só aumentando. O número de imigrantes que estão no Brasil foi só crescendo. Letra A. Quantos imigrantes entraram no Brasil de 2010 a 2015? Então, aí embaixo, vocês vão fazer esse cálculo para mim. Pode fazer essa continha. Vocês vão ter que somar todos esses números aí, ó. É o de 2010, 2011, 12, 13. Pode começar a somar. Tia, Oi. na verdade foi aumentando, e aí em 2014, quer dizer, em 2015, de 2014 para 2015 diminuiu um pouco. É, de 2014 para 2015 diminuiu um pouquinho, né? 2.000 e um pouquinho aí. Nem 2.000, não chega nem a 2.000. Então, vamos lá, fazendo o cálculo aí. Vamos ver quem vai acertar o cálculo, hein? Eu já acabei. Tá, só um pouquinho que ainda tem muita gente fazendo. Ô, tia, eu também acabei. Tá, só um pouquinho. Quem está com o vídeo desligado, liga aí que eu vejo vocês fazendo. O único que falou comigo é o Enzo, que a coisa dele está estragada. Os outros, deixa aí para eu ver vocês fazendo. Deixa o vídeo aí habilitado, que eu gosto de ver vocês fazendo. Ô, tia, a minha mãe já foi buscar os livros novos lá na escola. Ah, ótimo. Mas A minha mãe buscou. A minha também. Mas nós vamos usar quando a gente acabar todos os Exatamente. livros, né? Hoje, ó, essa semana nós terminamos o capítulo 5 de História e de Geografia. Semana que vem a gente vai acabar o capítulo 5 de Ciências e vamos fazer muita matemática semana que vem, que é matemática que a gente está mais atrasado. A gente só vai começar o livro 5 quando a gente terminar todos os capítulos 5, tá? De tudo.
Então, provavelmente, semana que vem, a gente vai fazer muita matemática, e na outra semana a gente vai dar também prioridade à matemática. E, enquanto isso, dá tempo de vocês irem buscando o livro 2 de vocês e deixar ele aí prontinho, tá? Porque aí vocês têm 2 semanas para buscar. Dia que a mamãe puder passar no colégio, ela passa lá e busca. Certo? Acabei. Isabelle, que terminou primeiro. Quanto que deu sua continha, Isabelle? 466.133. Repete que eu não entendi. 466.133. Alguém deu diferente da Isabelle? O meu. O meu deu diferente, tia. Giovana, quanto que deu Eu o ainda seu? tô fazendo. O meu deu 574.022. Deu igual. Ah, muito bem. O resultado correto é este. 574.022. Então, quem deu errado, Isabelle, faz de novo aí. Olha onde errou, se esqueceu de somar algum número. E quem for terminando, coloca o resultado lá em cima no gráfico, que está falando total. Tia Fabiana, Oi. que dia a gente volta para a escola? Se Deus quiser, em junho. Mas a gente não sabe ainda. Até agora, o que a gente sabe, né, é que seria em junho. Vamos ver, se Deus quiser, se continua. Vai ter férias. Lá no meio do Vai meu ter aniversário. férias, sim. É? A minha mãe, ela disse que eles estão tentando abrir os comércios já. O comércio ia abrir a partir de domingo. Aí ontem, né, o Ibanês lançou um novo decreto que o comércio não vai mais abrir domingo, vai abrir somente a partir do dia 11. 11 Então, de maio? Meu aniversário. Ele passou Era pra bastante gente aí. voltar dia 1 de maio, mas... Aí agora vai ser em junho, mais um mês. Então vamos esperar. Ninguém sabe, na Ô, verdade. tia, Oi. o aniversário da Heloísa não é 2 de maio? Não sei, de cabeça eu não sei. Eu tenho aquela lista que a tia Gilmara mandou para mim. Eu vou anotar os aniversariantes da semana que vem, mas de cabeça eu não sei, porque eu não estou com a lista aqui agora. Que dia é seu aniversário? Heloísa, o seu é dia 2? Acho que sábado agora, não é? A gente né? tem que cantar parabéns. A gente canta na segunda, porque amanhã é feriado, amanhã a gente não tem aula. E aí, na segunda-feira, a gente canta parabéns para a Heloísa. Tá bom? Tia. Oi. Terça não teve dever, né? Terça não teve dever, que foi história, né? A gente terminou o conteúdo de história, não teve dever. Hoje, apesar de ser geografia, mas eu vou dar um dever de português, que é no livrinho de produção textual. Então, no final, eu explico para vocês o dever, já que vocês vão ficar sem aula sexta, sábado e domingo. Aí eu dei uma tarefa, ok? Para não ficar muito tempo sem fazer tarefa. Então, vamos lá. Oi. Quando voltar as voltas das aulas, né? Quando a gente voltar para a escola, você vai fazer aquele cartãozinho para a gente vai fazer os aniversariantes. Vou. Todo mundo que não recebeu o cartãozinho de aniversariante, porque a gente estava longe, a gente vai fazer para todo mundo. Ninguém vai ficar sem receber, tá bom? Só que, infelizmente, agora não dá para a gente fazer, que vocês escreviam a mensagem, né? A gente escreveu no chat. Eu ainda tô... Na volta eu vou olhar todos os aniversários que teve, desde o dia que a gente saiu, 12 de março, até o dia que a gente voltar, e a gente vai fazer o cartãozinho, tá? Eu ainda tô de boas com isso, porque meu aniversário é só em dezembro. Isso, então vai dar tempo, o seu vai. Mas quem ficou sem, com certeza vai receber depois. Então, vamos lá, próxima página aqui. Letra B. Tem que fazer a B. Pois letra B. Quais são as principais nacionalidades desses imigrantes? Consulte o gráfico da página 158. Então, eu vou colocar aqui para vocês não terem que voltar lá. Tá? É só para escrever quais são. Então, tá aí todos os povos imigrantes que a gente recebe aqui no Brasil. Então, eu já coloquei aí resumidinho para vocês. Pode copiar.
Tia, acabei. Tá bom. Posso continuar? Tem alguém fazendo ainda? Fala. Pode continuar. Eu ainda não acabei, tia. Então, vamos lá. Próxima página. Tia, eu não acabei ainda. Tá, então vou esperar um pouquinho. Vai lá, João Pedro. A gente vai acabar o livro de geografia. Vamos acabar a geografia. Aí vai ficar faltando acabar ciências, português e matemática, que ainda falta muita coisa. Ô, tia, Oi. supondo que a gente acabe o livro de inglês agora, a tia que vai falar onde é que tá, tipo, ela... Na verdade, quando você for buscar o livro 2, que é das minhas matérias, lembra que o de inglês vem junto? Vem? Não. Vem, mas vocês não receberam o livro de inglês 1, gente, junto? Não, lembra que foi separado? Lembra que foi Não, Não. separado que ele não veio dentro do pacote, mas ele vem junto, só que agora ele vem numa caixa separada, mas vocês vão receber o de inglês também. Tia, já acabou? Tá. Pode passar, tia. Tá, então fecha o microfone, João Pedro. Tia, já. Pulando. Tia, você tá me escutando? Tô. Tia, a aula acaba que horas? 9h30. Ô, tia, 9h30. Oi. ô, tia, você disse que não pode mutar os outros, o Luiz mutou o Matheus. Luiz, não faça isso. A tia diz que cada um vai tomar conta do seu microfone. Eu não estou com crianças pequenininhas aqui, por isso que nem eu tomo conta do microfone de vocês. Cada um sabe tomar conta do seu microfone. Cada um fecha o seu, cada um abre. Ele não tava. Ah, então tá. Mas todo mundo já sabe. Aqui tem professor, as professoras dos alunos menorzinhos, ela que toma conta do microfone deles, só fala quando ela deixa. Aqui não, vocês já são grandes, cada um toma conta do seu. Como eu disse, microfone de todo mundo vai ficar desabilitado. Só vai habilitar na hora que for falar, para ninguém ficar escutando o barulho da casa de vocês aí. Senão a gente escuta o papai e a mamãe xingando, cachorro latindo, não é mesmo? E outra que vocês, Isabelle, que está sem o fone, é bom providenciar um fone, que é melhor para você concentrar, que aí você não fica escutando os barulhos aí da sua casa, que às vezes o papai e a mamãe ficam conversando, tira a sua atenção, ou quem estiver na casa. Isso. Muito bem, a melhor coisa é o fone. Então, vamos lá. Próxima página. 2. Leia as sentenças a seguir. A desigualdade social é um problema presente no Brasil. E a outra, a principal causa da migração é a busca por melhores condições de vida. Então, letra A. Explique por que a desigualdade social pode influenciar o processo de migração. Quem quer falar para mim? Por que a questão da desigualdade social faz com que as pessoas migrem, que as pessoas se mudem de lugar? Quem quer falar? Eu. Pode falar. Como falou no texto, raças, discussões, opiniões políticas dos seus familiares. Tá, mas aqui está falando específico sobre a desigualdade social. Falta de comida. Ah, muito bem. Isso, a desigualdade social aqui seria as classes mais baixas, né? Que falta o básico para elas. Então, elas acabam se mudando em busca de melhores condições de vida, de trabalho. É isso aí. Então, eu coloquei assim, a desigualdade social leva as pessoas das classes mais baixas a buscarem melhores condições de vida em outros municípios, estados ou países. Então, a gente tem que lembrar, desigualdade social está na questão financeira, né? Quando as pessoas não têm condição no lugar onde elas moram de ter o básico, o mínimo necessário para elas. Então, elas acabam se mudando em busca de melhores condições de vida. Pode escrever. Daniel, fecha seu microfone.
Eric, fecha seu microfone. É o Eric? Acho que é. Se for tinta, sei lá o que das contas, é. É, né? Tá bem. Tia, Oi. eu saí porque a videoaula aí eu saí e entrei de volta, tá? Tá. É o que eu já falei com vocês. Às vezes acontece algum problema e quando vocês já estavam na sala, vocês conseguem sair e entrar novamente. Não precisa nem de eu autorizar. Tá? Entrou, saiu, entra de novo. Não precisa ficar falando, não, que eu não atrapalho a aula. Continuando. Posso? Pode. Letra B. Agora nós vamos listar, quer dizer, nós vamos descrever quais são os motivos que levam essas pessoas a migrar, a mudar de lugar. Agora sim, Daniel, entra aquelas coisas que você citou. Sobre a cor da pele. Muito bem. Condições, opiniões. Religiões. Muito bem. Questão da guerra, né? Que são os refugiados que a gente viu quando eles saem. Muito bem. Então, eu coloquei assim, ó. Melhores condições de trabalho, estudos ou tratamentos de saúde. A gente viu que algumas pessoas, no lugar onde elas moram, às vezes não oferecem estudo direito, faculdade, então elas acabam se mudando. E também tratamento de saúde. Alguns lugares não oferecem um tratamento de saúde que a pessoa precisa, então ela se muda em busca disso. Desastres naturais ou causados pelos seres humanos, situações de guerra, perseguição ou também discriminação étnica ou religiosa. Então, coloquei todos aí. Ô, tia. Oi. Quando é que a gente vai lanchar? Não, a gente não vai lanchar hoje. A partir de segunda, vocês vão lanchar a hora que terminar aqui, 9h30. A partir de segunda, é que a gente vai fazer 2 horas de aula em vez de 1h30. Aí a gente vai fazer 1 hora, parar 10 minutinhos e depois a gente termina. A partir de segunda, ok? Hoje ainda é 1h30. A gente está quase terminando. Exatamente, né? Oi, tia. Oi. Isso me lembrou de Nárnia, que eles estão numa guerra. Muito bom. Estão numa guerra, eles têm que fugir. É no 2. Esse é no 2. Eu tive uma aluna que adorava os livros dela. Lia todos. Esse é o 2. Esqueci o nome dela. Natália. Tem uns 3 anos que eu dei aula para ela. Ela ficava a aula inteira com os livros, lendo. Giovana. Aí ela lia e me contava as histórias. Giovana. filme que Você tá falando do 2? Não, que eles, tipo, eles estão com a mãe deles, estão na casa deles, e eles fogem. Esse é no 2? Eu não me lembro. Não, é o 1. É o 1. É o 1? Eles vão lá pro trem que tá tendo guerra. Que o edifício pega a foto Continuando. do pai. Muito bom Número filme, 3. eu adoro. Quem não leu ainda, que já terminou, lê para mim aí, sobre o êxodo rural. O êxodo rural é um fenômeno antigo da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Milhares de pessoas saem de lá em busca de sobreviver em outras regiões, muitas vezes trabalhando no corte de cana-de-açúcar, na colheita e na lavoura. Isso causou o abandono de muitas casas, criando um cenário fantasma. Muito bem, então aí está falando para nós sobre o êxodo rural. Lembra que a gente já viu no começo do capítulo que êxodo é saída. Então aí êxodo rural, a saída das pessoas do campo, né, da área rural para a cidade.
Então, aí embaixo está dizendo para nós, êxodo rural significa a migração de trabalhadores do campo para as cidades, o deslocamento diário da população do campo para trabalhar, ou a saída voluntária dos moradores das cidades para as zonas rurais. Talvez. Qual é? Qual é, gente? Último. Primeira. A saída voluntária dos moradores das cidades para as zonas rurais? Será êxodo rural é da cidade para a zona rural? Não, pera. Não. É a É o primeira. primeiro. É a primeira. Ah, muito bem. É a primeira. Primeira, migração de trabalhadores do campo, então, êxodo rural, eles estão saindo do campo para ir trabalhar na cidade. Se fosse êxodo urbano, sim, sairiam da cidade para ir para o campo. Ô, tia, Acabamos de acabar o livro. a gente acabou. Posso já sair? Porque a minha irmã precisa desse celular que eu tô usando. Pode, deixa eu só explicar aqui rapidinho, ainda vou ler o para relembrar, mas deixa eu explicar aqui para vocês. Tia, você pode Pega o botar aqui livro. no cabelo a letra B. Tá bom. No final, não. Pedro, o dever de casa de português, vocês vão fazer o capítulo 4, só que durante o capítulo 4, fala para escrever no caderno, escrever na folha, aquele anexo tem no final, não precisa, vai escrever só o que é para fazer no livro, que Tá. vocês vão criar um verbete. Não Ô, precisa tia. ser a parte que manda fazer no caderno e nem a parte que manda fazer no anexo. Combinado? Sim, mas minha mãe também, ela pegou os cadernos quando ela foi pegar o livro. Não, tudo bem, mas é porque esse manda fazer a mesma coisa para escrever no livro, depois fazer de novo no caderno. Uhum. Então, não precisa, tá? Só vai criar o verbete aí no livro. Pedro, Oi, Pedro, Matheus. quando acabar Ô, você vai poder Quem jogar? está com o microfone ligado, está atrapalhando. Não sei. Vamos lá. Tchau, tia. Quando Tchau, você beijo, puder, beijo. me liga, Pedro. Tchau. Vamos lá, vamos ler ainda o para relembrar. Terminou aí, João Pedro? Sim. Então, vamos lá, próximo. Para relembrar. As pessoas, geralmente, migram pelas seguintes razões. Então, tá aí as razões que a gente acabou de escrever. Situações de guerra, melhores condições de trabalho, estudo ou tratamento de saúde, desastres naturais ou desastres causados pelos seres humanos e também perseguição ou discriminação étnica ou religiosa. Em seu lugar de origem, as pessoas são consideradas emigrantes. Lembra que a gente viu a diferença de emigrantes e imigrantes, que eu contei para E vocês? refugiados. Isso, que quando, por exemplo, eu vim lá de Minas Gerais para morar aqui em Brasília, lá de Itaúna para morar aqui em Brasília. Então, aqui eu sou conhecido como uma imigrante. Lá, as pessoas que estão lá falam que eu sou uma emigrante. Eu saí de lá para ir para outro lugar. E a gente viu também os refugiados, que são pessoas obrigadas a sair do seu país de origem. As migrações também podem ser internas, quando é dentro do mesmo lugar. Os principais movimentos migratórios são conhecidos como êxodo rural. Então, a principal migração interna que acontece, que é dentro do país, geralmente as pessoas que moram na área rural vão para a área urbana, para os maiores centros, em busca de trabalho. Neste capítulo, você estudou. Lê alguém aí para mim o que a gente aprendeu nesse capítulo. Neste capítulo, você estudou principais causas da migração, imigrantes, imigrantes e refugiados, êxodo rural, fluxos de migração interna no Brasil ao longo do tempo, principais nacionalidades dos imigrantes estrangeiros no Brasil e principais destinos dos imigrantes brasileiros no exterior. Muito bem. Então, aí está resumindo tudo que a gente viu nesse capítulo. Agora, pega para mim aí o livro de produção textual de vocês, que eu vou explicar o dever de casa.
Peguei. Quem já pegou, abre aí para mim na página 18. Pronto. Então, olha só, o dever de casa de hoje, vocês vão fazer o capítulo 4, que é sobre verbete. Tia, você pulou o capítulo, que acho que a gente só fez o 1, eu pulei o 2 e o 3, não é isso? Não tem problema não, eu pulei o 2 porque eu precisava fazer com vocês junto, que é sobre campanha turística, então vai ficar difícil de vocês fazerem em casa. O 3 é sobre texto teatral. Assim que der um tempinho, eu vou dar o 3. Por que eu quis dar o 4? Porque é o conteúdo que a gente está falando mais no livro de português. Então, Que são 4 páginas. Isso, eu prefiro dar esse agora. Então, vocês vão ler sobre verbete. Vocês já sabem que é aquelas palavrinhas, a explicação que está no dicionário, lembraram? Isso é verbete. Aí vocês leem. Tudo que está no livro, fazendo pergunta, que na sala a gente fazia oralmente, vocês escrevam a resposta na frente, combinado? Já que não dá para fazer oralmente, vocês escrevam aí. Aí tem Explore a Estrutura, explicando direitinho, relembrando o que é um verbete, como é feito o verbete, e aí depois vai ter a prática textual, que é planeje o seu texto. Então, aí está pedindo para você criar uma palavrinha, ou pensar em uma palavrinha, e você vai fazer dessa palavrinha um verbete. Então, você vai imaginar que você está fazendo um verbete de dicionário. E aí você vai criar e colocar os significados. Além dos significados, lembra que a gente coloca também no verbete, tem o nome da palavrinha, separação silábica, significados, se a palavrinha qual classe, né? Se ela é um verbo, se ela é feminino, masculino, lembra que tem tudo isso no verbete? Sim? Isso vocês não vão abrir o dicionário e copiar de lá, vocês vão tentar fazer sozinhos. Tá? Vocês vão criar. Então, claro que você tem que pegar uma palavrinha que você conheça, que você sabe a classificação dela, senão vai ficar difícil. Certo? Aí depois tem assim, ó, produza seu texto. Esse produza seu texto, vocês vão ler a setinha só para ajudar vocês a criar o verbete. Mas na parte de baixo, que tá assim, no seu caderno, faça a primeira versão. Não precisa, tá? Espera aí. Deixa eu... Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui, que eu não estou... O meu microfone não está funcionando? Não? Espera aí, tá? Estão me escutando agora? Sim, agora vocês estão me escutando? Faz um ok para mim, que vocês estão me escutando. Tá, que alguém falou que o meu microfone não estava funcionando. Tá, então vamos lá, continuando aqui. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, na página 20, a parte de baixo, que fala que é para fazer no caderno, não precisa fazer. E na página 21, vocês vão avaliar o que vocês fizeram do verbete, só que embaixo tem assim, ó, com base nessa avaliação e nas observações, faça a versão definitiva no anexo, também não precisa fazer. A única que vocês vão fazer é o planeje seu texto, só isso, tá? Então, o dever de casa é da página 18 até a página 21, sendo que vocês só vão fazer a parte que é para escrever no livro. Moleza, né? Certo? Essa semana eu não vou mandar ler o título do livro, porque eu sei que tem gente que está atrasada, que não tinha o livro, então eu vou dar essa semana para quem está atrasado, não leu ainda os 6 títulos, poder ler e ficar todo mundo juntinho. Na semana que vem a gente lê mais títulos do livro. Combinado? Eu já li 7. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, que dá um tempinho aí. Tchau, tia.
Tchau, tchau. Tchau, Quem precisa sair, tchau, pode ir saindo. Beijos. Segunda-feira, no mesmo horário, 8 horas. Tá bom? Ok. Mas o tempo é mais longo, né? O tempo é mais longo. Vai ser praticamente, vocês vão ficar 2 comigo de 8 às 10, em vez de ser de 8 às 9h30. Tá bom? Tchau, De 8 às tia. 10. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Falou! Tchau, tchau. Gostou, Isabel? Fabiana. O trem de Tchau, Nárnia tia. chegou! Tchau, tchau. Sim. Tia, Então, tá bom. Então, segunda-feira você volta. Tchau, tia. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, João Pedro. Tia. Oi, pode falar, Bianca. Tchau. Tchau, tchau, Eric. nessa do verbete do dicionário, é para você pegar uma palavra e escrever, ou você pode inventar uma palavra e escrever o significado? Não, você vai pegar uma palavrinha, você não vai inventar a palavra, você vai pegar uma palavrinha que você, da sua cabecinha, que você saiba o significado dela, você sabe de qual classe ela é, e aí você vai fazer. Você pode até ir lá, abrir o dicionário, ver uma outra palavrinha para você lembrar como é um verbete, e aí você vai fazer igual tem no dicionário, com uma palavrinha que você mesmo vai fazer. Não quero que copie do dicionário, não. Entendido? Sim. Então é isso. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então, tchau, tchau, Bianca. Tchau, Isabelle. Pode ir saindo, que a tia só pode sair depois que todo mundo encerra. Isabelle, para encerrar, você aperta esse ícone do telefonezinho vermelho que tem no meio. Perto, vê se você encontra aí. João Pedro, só falta você agora.